estudar mais um pouco da tua palavra, ó Deus. Pedimos a tua bênção, ó Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento, ó Deus, para com nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Pai, aproveitar todo esse ensino, todo esse conhecimento, ó Deus, que estará sendo compartilhado com o Alessandro, ó Deus, que saibamos mais e mais, ó Deus, sobre a tua vontade para com nossas vidas, e para que, mais que isso, nós pratiquemos cada dia mais em meio à congregação, em meio à comunhão, entre nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que conduza esse trabalho, ó Deus, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém, Senhor. Então vamos lá, só colocar aqui o nosso slide do capítulo 9. Pronto. Só arrumar aqui a câmera. Ok. Então, dando continuidade à nossa escola bíblica, né? A gente vai continuar hoje no capítulo 9. Então, vimos semana passada o capítulo 8, eu vou fazer uma rápida recapitulação para a gente entender o contexto, mas dentro do capítulo 9, o tema da nossa aula de hoje é os decretos e a aliança de Deus para o novo mundo, ou seja, os decretos e a aliança de Deus para o novo mundo, no capítulo 9. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Só passando aqui. Como a gente está vendo aqui no detalhe, eu trouxe algumas imagens, mas a questão lá da estrutura da arca, né, como a gente viu semana passada, as dimensões, o peso total, né, segundo alguns especialistas da arca, dava em torno de 13.960 toneladas, considerando todo o tamanho dela, né? Aqui no lado direito superior, a gente tem aqui na linha vermelha, no cantinho, ó, aqui na parte da Turquia, próximo do Irã, Armênia, aqui mais ou menos, a localização do monte, aqui do lado direito embaixo, uma perspectiva em 3D do chamado Monte Ararat. Eu trouxe uma outra imagem que eu fiquei devendo semana passada. Esse aqui com topo branco é o chamado Grande Ararat, que é o maior, que tem em torno de 5 quilômetros, 137 metros de altura. Esse outro pico aqui, ó, é o segundo, né, que é o outro monte mais alto aqui desse conjunto, né, dessa planície rochosa do Ararat. Aí aqui a gente vai ver uma visão de cima. Aí quando eu falei para vocês, olha só o tamanho da área deles lá, que eu até comentei semana passada, que era em torno de 140 quilômetros quadrados, né? Olha só, aqui, como a gente viu na perspectiva 3D, aqui o Grande Ararat, que é o mais alto, e o segundo mais alto aqui de toda essa região. Então, quando a gente olha lá no capítulo 8, versículo 4, no contexto do capítulo 8, quando a gente escuta, né, quando disse assim, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então, essa área toda aqui, ó, que a gente está vendo, essa planície rochosa, quer dizer, essa região rochosa, ela estava toda cheia d'água. O pico dos montes, eles passaram a surgir, né, 73 dias depois, ou seja, no primeiro mês no primeiro dia do 10º mês. Então, isso significa 73 dias depois. Então, em alguma parte dessa planície aqui, dessa região rochosa, estava localizada o quê? A arca, né? Porque os picos, seja o Grande Ararat, seja o outro, eles estavam encobertos de água. Eles passaram a surgir 73 dias depois. Passando aqui. E aqui, como a gente viu semana passada, o ponto que a gente fez a abordagem sobre o finalzinho lá, quando é que esvazia, né? Nós vimos que a duração do dilúvio, tomando como base lá na Ara, capítulo 7, versículo 11, o 17º dia do 2º mês, segundo a revista corrigida, revista e atualizada, e aí tendo como base, de maneira detalhada, o versículo 13 do capítulo 7, que ele diz, neste mesmo dia, ou seja, a partir do 17º dia do 2º mês do ano 600, eles adentraram a arca. E aí, como a gente viu lá no capítulo 8, versículo 14, quanto tempo isso durou? E aí a gente vê que a saída da arca autorizada por Deus foi a partir do 27º dia, como a gente tem um versículo aqui embaixo, do 2º mês a terra estava seca. O seca, até a gente conversou semana passada, do 14,
é diferente do seca do 13, porque no 13, a água, o solo, ele ainda estava lameado, ou seja, as condições da terra elas eram inadequadas. Então, o que aconteceu? Noé teve que aguardar mais 1 mês e 26 dias para que a terra pudesse estar plenamente seca, e a partir daí Deus deu a ordem, né, no versículo, aqui passando, no versículo 15, quando ele diz assim: então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, e os animais que estão contigo, de toda a carne. E aí Deus vai dar autorização para que eles possam sair de onde? Da arca. E aí a gente entra justamente no tema da nossa aula de hoje, lá no capítulo 9, versículo do 1 ao 7. E aí no nosso primeiro ponto a gente vai observar as provisões divinas, né? As provisões divinas para o novo mundo. Vamos dar uma lida lá? Capítulo 9, versículo 1 ao 7. Capítulo 9, versículo 1 ao 7. E aí, como eu faço de praxe, a gente vai dar uma lida e depois vai trabalhando perguntas para a gente ir desenvolvendo o texto e olhando a estrutura deixada pelo autor do livro de Gênesis. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Um ponto que me chama a atenção, tanto é que eu lanço a primeira pergunta, lá no versículo 1, qual é a ação, né? Qual a ação de Deus para com Noé e a sua família? Versículo 1. Qual é a ação de Deus para com Noé e a sua família? Versículo 1. O que Deus ele declara para Noé e a sua família? Sede fecundos, multiplicai e encher a terra. Isso, mas o ponto que a gente vai observar, né, isso dentro da provisão de Deus, já vai ser fruto desse detalhe que a gente vai observar na primeira parte do versículo 1. Qual é o termo que o autor usa em relação a Noé e a seus filhos? Qual foi a ação de Deus para com Noé e sua família? Depois do dilúvio, versículo 1, logo no começo aqui, ó. O que Deus fez? Abençoou Noé e a família. Isso, Deus abençoou Noé e a família. E aí, por meio da bênção de Noé, aí vem essa questão que a senhora trouxe, tia, que é qual a provisão de Deus para o novo mundo? Porque só tinha Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas. E um mundo gigantesco ao redor. E eles precisavam fazer o quê? A partir da bênção de Deus. Aí vem, versículo na segunda parte, aquilo que a tia Ivaneide falou, que eles precisavam ser o quê? Sede fecundos e enchei a terra. Isso daí já é a parte da bênção de Deus sobre Noé e a sua família. Então, versículo 1 na segunda parte, a gente vê a ordem de Deus, muito parecida com aquela ordem de Deus que Deus fala onde? Lembra lá no capítulo 1, versículo 28, o Natan até abordou na aula 2, que eu abri essa parte para não entrar muito em detalhe na criação do homem, mas lá no 1, 28, o que ele diz? Sede fecundos, né? Multiplicai, enchei a terra, só que aqui ele está sendo mais sucinto, né? Ele está resumindo, aliás, a ordem. Lá no 1, 28, ele fala de uma maneira mais ampla, mas a ideia é que Moisés está transmitindo que Deus está transmitindo para, no caso, Noé, é justamente mostrar que é o mesmo princípio lá da criação.
O mesmo princípio de Adão e Eva, ou seja, a partir do Éden, ela estava sendo valendo agora para justamente Noé e a sua família, levando em consideração a missão ou a bênção que Deus está dando a ele e aos seus filhos. Ok. No versículo 2, qual seria a outra provisão de Deus para o novo mundo na família de Noé? Versículo 2, qual seria a outra provisão de Deus? Temor e pavor? Temor e pavor, da parte de quem? Da parte de quem? De Deus? Os animais. Dos animais. Dos Não, animais. Dos animais. Do versículo 2 diz assim: pavor e medo entre vós virão de todos os animais da terra. Ou seja, é provável que a relação entre o homem e os animais, o homem e a criação, a partir desse contexto, ele tenha mudado. Ou ele mude, né? Deus estabeleceu, porque a gente vai ver a próxima provisão de Deus. Você vai entender a partir da próxima provisão de Deus. Então, provavelmente, a forma como Noé conduziu os animais, se os animais, eles vão colocar em termos assim, se eles não tinham essa harmonização com o homem, né? Entre Adão, depois da queda, e até Noé, se eles não tinham, Deus harmonizou isso para que eles pudessem, durante esse 1 ano e 10 meses, conviverem aonde? Na arca. Então, a harmonia entre eles. Se já houvesse essa harmonia, mesmo com a queda do homem, até esse ponto da história, o que Deus vai fazer agora com essa harmonia? Ele vai inverter. Ele vai gerar nos animais pavor e medo dos animais em relação a quem? Ao homem. Então, pode ser um quadro ou outro. O que a gente entende aqui é que Deus, a partir de agora, ele vai mudar essa situação. E a gente vai já entender o porquê. Então, no versículo 2, né, os animais seriam tomados de pavor e medo por vós, ou seja, em relação a quem? Em relação ao homem. Em relação ao homem. Versículo 3, qual é a outra provisão de Deus para o mundo? Agora, a partir do término do dilúvio, os homens passam a ser carnívoros. Antes eram vegetarianos, se chama, né? Só comiam vegetais, homens animais. Isso, agora vão comer carne. Né, hortaliças, frutas. Então, dá a entender que aquilo que normalmente, se eu não me engano, eu acho que os adventistas que trabalham muito essa questão, né? Que a origem e o homem era dessa forma. Mas, a partir daqui, vai haver a necessidade de ter. E um ponto importante, eu diria até, Giovanni, assim, olhando o texto, lembrando que Noé está seguindo a linha dos filhos de Deus, então, provavelmente, essa linha lá do Éden, em relação às ervas e aos frutos, provavelmente vinha daqueles que vinham da linhagem do Senhor, né? Aquela linhagem que a gente vê lá, Adão, Sete, Enos, Lameque, Noé, agora os filhos de Noé, e a partir daqui eles vão mudar. Provavelmente, a outra linha, talvez eles já não se conduzissem dessa forma. Por quê? Porque eles não eram obedientes. Eles eram cruéis, né? Eles eram, assim, como eu posso dizer, rebeldes, contrários à vontade de Deus. Lembra? O filho dos homens e os filhos de Deus. Então, provavelmente, os filhos de Deus seguiam aquele princípio desde o Éden. Talvez os filhos do homem... da geração de Caim, então. Isso, justamente. Então, quando eu olho essa geração desde o início, nesse contexto aqui, por exemplo, sendo eles, assim, comendo as hortaliças e as ervas da terra, provavelmente aqueles que já seguiam, né, a geração de Sete em diante, né? Um ponto bem observado, Giovanni, no 3, como você colocou. Então, tudo que se move serviria de quê? De alimento. Eu ainda diria assim, eu ainda colocaria tudo que se move, no contexto deles, eu ainda colocaria uma aspas. Por quê? Lembra que quando Deus ele vai selecionar os animais para a arca, ele seleciona os animais puros e impuros, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, quando vai falar tudo, é tudo aquilo que está adequado, né, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, alguém pode olhar o tudo e imaginar, não, ele vai comer isso ou aquilo, mas se Deus, no começo de separar os animais, ele fez questão de dizer, ó, dupla, macho e fêmea, dos impuros ou imundos, e 7 pares daqueles que são limpos, né? Então, ele fez questão de distinguir isso, como o senhor bem abordou lá no capítulo 7, versículo 2 e 3, como ele deixa bem claro. Agora, um ponto que me chama a atenção.
no 3 em diante, a questão é, Deus estabeleceu alguma restrição, é para comer tudo que se movesse, ok, mas havia algum tipo de restrição? Sim, menos Havia. da árvore do conhecimento do mal. Não, aqui no contexto do versículo 4. No Sim, contexto do versículo 4, havia alguma restrição? Era para comer tudo que se movesse, mas será que essa questão lá, havia alguma restrição dessa carne que se comeria? Não poderia comer com sangue. Não poderia comer com sangue, porque sangue, como diz lá, versículo 4, comer carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comerás. Ou seja, não era para comer, vou colocar só um termo aqui, né? Não era para comer estilo sushi, né? Derramando sangue, era para ser o quê? Cozido, não era para ser crua. Então, não era para comer carne crua. Na época de Noé, lá, não era para comer carne crua, porque tendo sangue é uma representação que, havendo sangue na carne, há o quê? Versículo 4. A vida, né? Diga. Sandra, não é essa ideia que hoje, quando se mata uma res, um animal, para comer, tem que ser sangrado primeiro, para depois comer? É isso? Isso, lá no processo deles era justamente para entregar a vida, né? Eles estavam retirando, né, a vida para poder depois eles fazerem lá a entrega. No caso do alimento, a ideia também é que ele esteja sem sangue, ou seja, cozido, não pode ser cru. Cortou aqui, aí já pega, né? Mal passado e o camarada atacava para dentro. Não. Então, a gente pode ver que quando ele trabalha no versículo 7, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comerás. Antes de a gente continuar, alguma questão, Giovanni? É a primeira vez que eu estou estudando isso e agora que eu percebi, quando Deus criou o mundo, até os animais só comiam vegetais e frutos, né? Não comiam carne também. Isso. Olha lá no versículo, dentro desse teu comentário, Giovanni, vamos lá no capítulo 1, versículo 29, rapidinho, só para a gente ver. 29 e 30, né? 29 e 30. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se foi. Todo mundo só comia frutos e vegetais. Isso. Então, aquela macaxeira, milho, né? O fruto da árvore da vida, quando estava no Éden, depois que saiu do Éden já não era isso. E aí a gente vê o tamanho da labuta do homem para poder plantar tudo isso depois que ele perdeu quando saiu do Éden. Já imaginou? Porque ele tirou tudo, ele não tinha nada. Nessa condição, a gente olhando agora, existe, era ele ali, caçava um tatu, botava no espeto e colocava na brasa, irmão. Eu digo, não. Ele ia ter que plantar a árvore, aguardar para que depois ele pudesse se alimentar. Um ponto interessante. Aqui também sobre a questão da restrição, vamos lá no 9 de novo. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Versículos 5 e 6 do capítulo 9. Olha um ponto importante, como a vida dentro do contexto, ela era importante tanto dos animais quanto do homem. E olha um detalhe que Deus coloca no versículo 5 e 6. Capítulo 9 de Gênesis, versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, o homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, olha lá. Seja ao comer o animal, seja ao levantar homicídio contra outra pessoa, o que ia acontecer? O homem é tão importante dentro do projeto de Deus que ele diz o que? Ele lembra a formação do homem lá no capítulo 26 e 27, né? O homem é criado à imagem de Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é um animal qualquer. Ele não é como se fosse um elemento da criação. Ele é a obra-prima, que ele é criado à imagem
de Deus. Então, aquele que tirasse a vida de uma outra pessoa, dentro desse contexto, ele também perderia a vida, né? Da forma como ele fez. E aí, um ponto importante para a gente fechar aqui o primeiro ponto, perceba bem, lá no versículo 1, ele diz que é para eles serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Olha o que ele fala no versículo 7. O que ele refaz no versículo 7? Repete. E repete, mostrando o quê? A importância para que Noé e a sua família não esqueçam qual é a missão deles agora, diante de todo esse mundo. É justamente multiplicar e encher a terra. Oi, Giovanni. Só para ver se a minha interpretação está correta pela NVI, aí tu me corrija aí. Eu fiquei com uma dúvida no versículo 5. NVI, a todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, ou seja, tanto o homem como o animal, pedirei contas. Ou seja, tanto o homem quanto o animal que matar um homem ou mulher, Deus pedirá conta, é isto? Isso. A ideia da conta qual é? A ideia da conta é que ele estabeleceu o modelo. Lembra o versículo 4? Ele disse que é para comer, mas é para comer, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isso, com seu sangue, não comerás. Essa é a regra. Então, é para comer da carne, mas é para comer da carne com ou sem sangue? Sim. Sem. Se for do animal, o que ele vai fazer? Ele vai pedir contas. Se ele fizer aquilo que é contrário, ele vai pedir contas, ou seja, o homem vai prestar conta diante de Deus. Se for o homem em relação ao homem, da mesma maneira. Porque lembra, até ele enfatiza no versículo 6, porque o homem, ele é segundo a sua imagem. Não, eu ainda fiquei com dúvida pela NVI. Lê a outra versão que tem, deixa eu ver. A NVI não, a ARA, versículo 6, tu fala, não é isso? 5. 5. Certamente requererei o vosso sangue. Olha lá, ele acabou de dizer no versículo 4 que é para comer, né? Mas sem sangue. Com sangue não comerás. Versículo 4. Aí ele diz, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Como assim o sangue da vossa vida? Se o homem desobedecer aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, no 4, ele está dando uma ordem. O homem, ao desobedecer a ordem, ele vai responder essa desobediência por meio do quê? Justamente quando ele diz, certamente eu vou requerer em relação à desobediência. Continuando, o sangue da vossa vida, de todo animal, não tem a exceção, ele liberou a carne para todos, né? De toda a carne, tudo aquilo que se mover, podem se alimentar. E ele vai requerer isso. Como também a mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então, não vai ter exceções para aqueles que quebrarem a regra. Então, o ponto que eu vejo ligado diretamente, principalmente quando ele usa o termo certamente requererei, é porque ele está afirmando no versículo 4 a restrição, mas se o homem desobedecer, Deus ele vai pedir contas. Tanto é que ele enfatiza isso lá no versículo... No versículo 5, né? A ideia é que ele vai pedir contas a respeito disso que vai ser feito. Deu para ficar claro ou não? Mais ou menos, eu vou ter que ler com calma, mas pelo que eu estou entendendo aqui, então, é que o homem não pode comer carne com sangue, ou seja, ele tem que cozinhar bem. Sim, cozinhar bem a carne do animal. Isso no não contexto pode ser deles, carne crua. Né? Isso, não pode ser carne crua. O homem também não pode... aqui não fala em assassinato, né? Quem derrama sangue do homem. Mas ele fala que ele vai requerer, né? Ele requer no 5, a gente está falando do 5. Ele vai requerer a vida ou a mão do homem, né? Em razão do quê? Da desobediência. No 6 que ele vai dizer, ó, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por que que o sangue vai ser derramado? Porque justamente aquilo que eu enfatizei ainda há pouco, o homem, ele é a imagem de Deus, ele não é um bicho como qualquer outro. Ele é a imagem de Deus, os outros animais não, mas o homem é a imagem de Deus, ok? Tranquilo aí? Então vamos lá para o nosso segundo ponto, versículo 8 ao 17. 8 ao 17. E aí a gente vai observar, no segundo ponto, uma aliança e um sinal.
Então, a gente vai ver aliança e um sinal. 8:17, vamos ler algumas partes aqui. Ele diz assim, versículo 8, do 8 ao 10. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres vivos que estão convosco, tanto os aves como animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aí um ponto que a gente vai observar do 8 ao 10 é que Deus está afirmando que ele vai estabelecer uma aliança com quem? Com o homem. Com o homem. Nesse caso aqui, com Noé e seus filhos, a partir deles, né? E um detalhe importante, como ele enfatiza aqui no versículo 8, aqui na tela, eis que estabeleço a minha aliança com Noé e os seus filhos e com a vossa descendência. Todos aqueles que surgirem a partir de Sem, Cã e Jafé, essas pessoas vão poder fazer o quê? Estarem cobertas pela aliança de quem? De Deus. E não somente o homem, mas todos os seres viventes que estão convosco. Aí alguém chega e pergunta assim, mas quando diz estão convosco, eles já estão na arca ou eles estão fora da arca, nesse contexto aqui? Então, é justamente um detalhe importante, porque eles já saíram. Então, só está Noé, a esposa, os filhos, a nora e todos os animais que estavam aonde? Na arca. Só que agora não mais na arca, fora dela. E aí ele faz justamente olhando para o contexto de toda a criação. Aqueles que estão dentro dessa terra, depois do quê? Depois do dilúvio. Hein, Sandro? Oi, diga. Essa aliança que ele está afirmando agora, no 11, é a sua palavra. Ele disse assim, não mais farei isso com a terra, né? O homem não vai ser destruído dessa maneira. Essa foi a aliança. É isso? Isso. E aí é um ponto que eu vou abordar agora no 11. Dentro disso que o senhor comentou, o que Deus estabelece nessa aliança, versículo 11? Que não mais faria a destruição do mundo por dilúvio. É isso? Isso. Ele vai falar duas coisas. Uma é essa que o senhor comentou, né? Que ele não vai fazer o quê? Que a vida na terra ela não vai ser destruída por águas de dilúvio. Isso. Primeiro ponto. Aí tem a segunda questão, que ele aborda também dentro. Então, a vida ela não vai ser destruída mais por água de dilúvio. E qual vai ser a outra coisa que também ele estabelece nessa aliança? Versículo 11. No mesmo versículo, ele não fala... Não haverá mais dilúvio. Não vai haver dilúvio para destruir o quê? A vida, né? Olha lá. Ele fala no final do versículo 11. Nem mais dilúvio para destruir a terra. Então, é destruir a vida e destruir o planeta. Isso. Irmão Alessandro, eu coloquei, não sei se ajuda vocês, eu coloquei na minha Bíblia aqui, depois desse versículo, uma referência. 2 Pedro 3,10. Eu vou trazer ela aqui, eu vou trazer ela aqui, de 2 Pedro. Vamos já abordar, Giovanni, muito obrigado. E aí um ponto é justamente esse, dentro da aliança. Ele vai trabalhar o quê? A vida na terra, ela não será o quê? Destruída. E a própria terra, como consequência da aliança de Deus, da mesma maneira, ela não vai ser o quê? Destruída. O que a gente está abordando? A gente está vendo uma extensão daquilo que a gente viu lá no final do capítulo 8, recorda? Quando ele vai fazer o altar, que ele levanta os animais, que ele sacrifica, Deus sente o cheiro agradável, né? E aí ele começa a pegar em 3 partes, no final do capítulo 8, abordando a respeito da promessa, da aliança que ele faz a quem? Ao homem. Se a gente notar, ela é bem parecida com os termos que Deus trabalha. Lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 7, olha aqui embaixo, eu coloquei o seguinte... Na mesma palavra, isso aí dentro do contexto do Novo Testamento, olhando para o futuro, né? Bem, Deus disse para Noé, para a descendência de Noé e para todos os animais, que ele não destruiria a terra mais com água. Mas a terra, não somente a terra, e um ponto que me chama muita atenção lá no 2 Pedro 3,7, que não é somente a terra, é
toda a criação. Quando entenda-se céus, é aquilo quando Deus diz lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Olhando o nosso contexto, onde havia trevas, Deus trouxe a luz. E aí criou todos os detalhes do firmamento. Então, todo o universo. Tudo que a gente viu a partir do capítulo 1 sendo criado até todos os detalhes da terra, olha o que diz lá em 2 Pedro 3,7. Pela mesma palavra, aqui eu usei, se eu não me engano, eu usei a NVI aqui, essa versão, Giovanni. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo. Lá na ARA, que é a revista atualizada, diz que ela está sendo entesourada, ou seja, está sendo guardado. Na NVI ele usa, está sendo reservado para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. E aí está um detalhe. Então Deus não vai mais destruir com água. Não, mas quando ele for usar o fogo, ele não só vai destruir a terra, mas como ele vai destruir todo o universo. Tudo a parte física, né, que teve a sua serventia para o cumprimento do plano de Deus, ele já vai deixar de existir. Por quê? Porque agora isso já não vai ser mais útil para aquilo que Deus tem planejado para onde? Para a eternidade. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Tá bom. Vamos lá, então. Continuando aqui ao segundo ponto, a gente vai observar o que foi que Deus estabeleceu como sinal lá no versículo 12 e 13. O que Deus estabeleceu como sinal lá nos versículos 12 e 13? A destruição da vida e da terra? Não, no versículo 12 e 13. 12 e 13. Este é o sinal. Isso, o arco-íris. E ele vem de onde? Como ele diz lá no versículo 13, olha lá. Porei nas nuvens o meu arco, e esse será por sinal da aliança. Então, todas as vezes que surge essa figura emblemática aí, que é o arco-íris, né? Que é a refração da luz, a forma como Deus faz a refração da luz por meio da água, ela justamente é um sinal do quê? É o sinal da aliança que Deus firmou aonde? Lá depois do dilúvio, né? Junto com Noé, a família de Noé, os seus descendentes e todos os animais. E um detalhe que me chama a atenção, continuando aqui no versículo 15 e 16, só para a gente observar, qual é a reação de Deus diante do arco da nuvem? É bem interessante. Olha qual é a reação de Deus, versículo 15 e 16. Lembrar. Olha lá no versículo 15, o que ele diz, irmão Aníbal? Leia para a gente aí o versículo 15. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós. E ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para a destruição da carne. Olha só. No 16, Giovanni, lê para a gente aí, na 16, Giovanni, o versículo 16 na NVI, por favor. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Olha só. E qual é a reação de Deus, então, quando ele olhar o arco na nuvem? O arco da nuvem, versículo 17, como ele diz, este é o sinal da aliança estabelecida. E aí, interessante que ele fala isso direto para quem? Para Noé, versículo 17. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Nesse momento, toda a carne quem é? Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras. Hoje, quem é toda a carne? Eu, cada um de vocês e toda a população do mundo. O que Deus está dizendo? Justamente que ele até hoje, ele continua a lembrar do quê? Dessa aliança que ele fez com quem? Lá com Noé. Interessante. Certo. Diga, Giovanni. Essa aliança que ele fez foi com Noé, mas também fez com os animais, né? Com tudo que vivia. Sim. Ele enfatiza isso no 17, quando ele diz toda a carne. Ele não cita nas outras, ele fala, né?
No 16, no 15, ele fala todos os viventes de toda a carne. Lá no 15, no 16, ele fala entre todos os seres viventes, toda a carne sobre a terra. E aqui, no 17, ele só coloca estabelecido entre mim e toda a carne, ou seja, entre mim, o homem, todos os animais e etc. Só que no 12 fica mais completo, no 12, na NVI. Ah, sim, no 12, ele amplia. Aí ele vai trabalhando já a ideia de carne, né? Que ele vai usar a parte uma figura de linguagem que a gente diz que é a sinédoque, né? Que é a parte pelo todo. Ele vai usar a composição do homem ou da criação, e aí dando a ideia de que são todos os seres, né? Toda a criação, homens e animais. Tá bom? Tranquilo até aqui? Deu para entender, dona Ivani? Está claro aí, dona Ivani? Tá, tudo bem. Estamos entendendo, sim. Graças a Deus. Vamos lá, vamos continuar daqui. Vamos passando aqui. No terceiro, aqui é uma parte bem complexa. Eu vou tentar trabalhar para a gente poder fechar com chave de ouro. A gente tem um tempinho aqui. A maldição e as bênçãos, né? A maldição e as bênçãos de Noé. A maldição e as bênçãos. E aí a gente vai ver isso no versículo 18. Para a gente ver como é que começa toda essa bagunça, eu vou ler o versículo 18 e 19. Diz assim, ó, capítulo 9, 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. E dele se povoou toda a terra. Versículo 20. Qual era a atividade de Noé? Noé era o quê? Lavrador. Noé era um lavrador. E Noé, mesmo antes de construir a arca, ele era um agricultor, né? Na NVI trabalha que ele era um agricultor, né? Ele era um agricultor, alguém que cuidava do campo, da terra, da plantação. E aí a primeira coisa que Noé fez, como lavrador, ele cultivou o quê? Uma vinha. Uma vinha. Uma vinha produzia o quê? Vinho, né? Vinho, uva. Produziam uvas. Então, a vinha produzia uvas. E o que foi que Noé fez? Aí a pergunta do versículo 21. O que foi que Noé fez com a produção das uvas? Ser bebedor do vinho. Ele se embebedou. Ele, como diz o versículo 21, diz assim, 20 e 21. Sendo Noé lavrador, ele passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então, provavelmente, ele começou a beber fora da tenda, e bebeu, e aí depois ele foi para dentro da tenda, e aí ele foi lá e ficou desnudo. Ele ficou desnudo, né? Desnudo dentro da tenda dele. Tirou a roupa e ficou sem roupa dentro da sua tenda. Aí só que tem um detalhe, versículo 22. Ao estar nessa condição, olha lá o que diz o versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e ele foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora. E aí vem um detalhe. Espera lá, mas o que foi que aconteceu? Aí algumas conjecturas as pessoas podem trabalhar. A gente de maneira clara, é evidente que ele entrou na tenda, que não era dele, era do pai. Aí, o que ele suspeitava, né? Se havia alguma coisa de errado no local, não tem como a gente ver no texto. Estaria ele apenas curioso, ou será que ele tinha alguma intenção má em relação ao seu pai? Não sabemos quais as intenções dele, né, ao entrar na tenda. Por quê? Porque o texto não nos revela isso. Agora, um ponto que nos chama a atenção, olhando esse contexto, é que ele, ao ver a nudez do pai, ele sai e ele vai contar para quem? Ele sai e vai contar para quem? Canaã, filho de Cã.
Os seus irmãos, para os seus irmãos dele. Ele vai contar para os irmãos dele. Então, talvez esse falar dele, né, assim, o modo como ele viu o pai e o modo como ele falou, né, essas questões que eu levantei aqui, por que ele entrou? Se ele entrou com um olhar malicioso, qual era, se a intenção dele era mal ou não, né? Se ele entrou sem permitir, o texto não deixa claro. O que a gente pode entender, inclusive a partir da fala do pai, ao lançar sobre ele a maldição, é justamente mediante aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. E aí a gente vai se aplicar justamente nisso, e vou ver, a gente vai olhar um texto bem interessante, mas daqui a pouco, lá em Levítico, né, a gente vai observar um detalhe bem importante. Então, provavelmente, ele foi lá e contou, ou seja, ele fez pouco, ou então ele falou de uma maneira caçoando o pai, ou descarnecendo o estado do seu pai, a nudez do seu pai. A gente não sabe o que ele disse, mas o fato é que o texto enfatiza que ele viu, e ele foi contar aos dois irmãos. E ele foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Tanto ele quanto os irmãos estavam do lado de fora. Ele o 23 nos responde um pouco, né, irmão? Hã? O versículo 23 vai nos responder um pouco do que ele deixou de fazer. Isso, justamente. E aí que está o detalhe importante, porque os dois, ao ouvirem, sério mesmo que você viu isso? Então, vamos lá. Ah, é verdade, não. Aí é um ponto que eu vou já abordar, mas um ponto interessante aqui sobre essa questão do ver a nudez, às vezes, olha assim, peraí, mas ver a nudez, será que isso é tão grave assim? Olha o que diz lá em Levítico, vamos abrir lá em Levítico 18. Levítico capítulo 18. Vamos ver o que a lei judaica, ela ensinava. Marca aí o capítulo 9, e vamos lá em Levítico, capítulo 18, livro da lei dos judeus, capítulo 18, versículo 1 e 3, depois o 6 e o 7. 1 e 3. Levítico, capítulo 18, 1 e 3, 1 ao 3, perdão. Depois a gente vai ler o 6 e o 7. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dizes: eu sou o Senhor vosso Deus. Fareis segundo as obras da terra... Não, aliás, desculpem, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Olha lá o versículo 6 e 7. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Olha lá o que trabalha, e um ponto que a gente pode ver a ênfase dada por Moisés, por Deus a Moisés, lá em Levítico, no versículo 3, que me chama a atenção, porque não farei segundo as obras da terra do Egito. O Egito, por exemplo, os faraós, aqueles que queriam se perpetuar no poder, eles casavam irmã com irmão. As famílias, elas para manter o poder dentro de um determinado vínculo familiar, eles casavam parentes, muitas vezes próximos, até irmão com irmã. Então, isso na cultura egípcia, de onde os judeus haviam vindo, isso era o quê? Normal. E o que Deus está dizendo por meio de Moisés em Levítico? Que isso não pode acontecer. Versículo 3, não farei segundo as obras da terra, né, do Egito, em que habitastes, ou seja, de onde eles haviam saído. E para onde que eles estão indo? Para a terra de quem? Para a terra de quem eles estão indo? Versículo 3. Como é o nome da terra? Canaã. Canaã. E Canaã era descendente de quem? Lembra? Olhando rapidinho lá no versículo, no capítulo 9, versículo 18, no finalzinho. Cã é o pai de quem? Canaã. De Canaã. E olha lá o que o versículo 3 do capítulo 18 de Levítico diz.
Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Se isso era natural lá no Egito, o que dirá lá na terra de Canaã? Os povos que habitavam na terra de Canaã. Esse tipo de prática que Deus está proibindo, essas práticas eram normais? Provavelmente isso era natural acontecer. E o que Deus está repreendendo o povo? Exortando o povo para que o povo não faça ou não tenha esse tipo de prática. Interessante, né? Diga, Giovanni. Deu para ficar claro essa parte aqui de Levítico? Tranquilo aí? A NVI, a versão é um pouco diferente, né? Não fala em descobrir, como Caim aqui, como Cã descobriu a nudez do pai. Ele, ao entrar na tenda, ele descobriu o pai nu. Aqui na NVI 18:17 fala o seguinte: não desonre o seu pai. Como? Envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. É bem diferente da Almeida Revista Corrigida. Isso. Por isso que quando eu comentei, por exemplo, as práticas do Egito e as práticas de Canaã, porque eu descobri a nudez que ele está trabalhando aqui é relação íntima, é relação sexual, não é só ver. Então, a gente pode perceber que é provável, eu não posso afirmar que lá Cã tenha feito isso com o pai dele, mas dentro do ensino da lei judaica, ele está lidando diretamente com as práticas sexuais, ou seja, com parentes, com a mãe. Então, está chegando a cogitar que talvez o Cã tenha tentado ter relações com o pai? O que eu estou colocando baseado em Levítico, por isso que a gente olhou no versículo 3, olha lá no versículo 3 de Levítico 18. Olha o ponto, não nesse momento, mas o resultado da maldição de Noé gerou o que na descendência de Cã? Versículo 3, quando ele diz, não farei segundo as obras da terra do Egito. Práticas inibidas pelo versículo 18. Essas práticas sexuais inibidas pelo versículo 18 para o povo de Israel eram naturais no Egito. Os parentes, irmãos, primos e primas, tia com sobrinho, eles casavam para manter o poder. Aí ele continua no versículo 3. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis conforme os seus estatutos. Então, isso mostra de onde eles saíram. Isso era normal, e para onde eles estavam indo, essa prática também é normal. Aí o que eu disse eu não posso afirmar que aqui em Gênesis 9:22, que isso tenha acontecido entre Cã e o pai, mas o resultado da genealogia dele tornou isso natural lá no futuro. Tanto é que é citado aqui em Levítico, tá bom? Então, vamos lá. Fica uma dúvida aí, tá? A dúvida assim, olhando o texto, vendo Sem, Cã e Jefé, que tiveram filhos, né? Tiveram filhos, diz aí o texto, mas aí se só estavam só os 3 filhos, né? Não tinha irmã, tinha mãe. Só se foi os filhos mais tarde de Noé, com a esposa dele, que talvez, não sei, com a mãe não poderia ser, que agora nós estamos lendo aí que... Não, sim, esse fato relatado é entre Cã e o pai. O pai estava numa situação, tanto é que eu coloquei, por exemplo, na própria lição do estudo, ele cita conjecturas que muitas pessoas levantam desse caso. Eu só citei e vou pelo pensamento do autor, que é o quê? Nós não podemos falar aquilo que o texto não fala. Tá Só certo. que quando a gente puxa lá em Levítico, capítulo 18, como eu citei, só para a gente entender, o futuro da genealogia dele, aqueles que vão estar habitando, quando o povo de Israel chegar na Terra Prometida, quem é que vai estar herdando? A gente vai ver isso até no capítulo 10. Quem é que vai estar morando em boa parte da terra? É justamente os descendentes de Cã. E aí, eles, no caso em Levítico 18, o povo de Israel é repreendido para não ter as práticas de onde eles saíram, do Egito,
e também não adotar as práticas daqueles que moram aonde eles vão chegar. Então, diz, olha, não faça o que eles fizeram e não faça o que esses também fazem. Então, ele está apontando, mostrando justamente que o que ele vai relatar depois disso são situações naturais, seja no Egito, seja lá em Canaã, tá bom? Só para esclarecer. Mas a gente vai ver sobre a descendência deles no capítulo 10, de uma maneira assim mais ampla. Então, como eu coloquei até enfatizando aqui embaixo, baseado lá em Levítico 18:13, nem farei segundo as obras de Canaã. Ou seja, não é para ter as práticas que eles tinham. No caso, Deus repreendendo a quem? Ao povo de Israel lá em Levítico. Levítico capítulo 12, aliás, 18, versículo 3, na segunda parte. Passando aqui. E aí a gente vai ver qual foi a ação de Sem, Cã e Jafé, como bem ainda há pouco citou o Giovanni. O que eles fizeram? Versículo 23. E olha um detalhe importante. Eles ouviram o que o irmão falou e eles agiram igual? Não, eles agiram diferente. Eles agiram diferente. Olha lá o 23. Então, Sem, Cã e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros e ambos, andando de costas, com rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a visse. Entendeu? Olha só como é que era a postura que eles tiveram. Cada um segurou a capa aqui no ombro, não sabemos o tamanho da capa, eles entraram na tenda, e aí eles foram de costas, foram recuando até chegar no pai. E o que eles fizeram? Soltaram a capa e desviaram os olhos. Para quê? Para não verem aquilo que o Cã havia visto. E aí, versículo 24, Noé, quando ele desperta do sono, o que ele faz? Versículo 24. O que faz Noé ao saber da ação de Cã? 24 e 25. Perceba bem as palavras. Despertando e amaldiçoa, Noé, né, Sandro? Isso. Ele soube da nudez, né? Só o Cã que soube da nudez. Isso. Despertando Noé do seu vinho, né? Depois da ressaca do vinho, né? Ele vai lá, ao despertar, ele soube o que fizera. Aí vem um detalhe importante. Algumas pessoas colocam assim, olha, ele fez algo, ele cometeu uma ação. Só que a ideia de fazer aqui, mais uma vez, a gente se pautando no texto, é provável que seja a forma como ele lidou com a situação, com a nudez do pai. Não somente vendo, mas fazendo pouco, caçoando, escarnecendo o estado do seu pai. Isso levou com que o pai fizesse o quê em relação a Canaã? A Cã e a sua geração. 25. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, né, a seus irmãos. Ele não seria só um servo. Ele seria o quê? Servo dos servos. Ele seria menor que o servo de um irmão dele, em outras palavras. Pelo desagrado, pelo desrespeito, pela condição que ele colocou quem? O seu pai. Em relação aos outros irmãos, em relação a Sem e Jafé, qual foi o que fez Noé em relação aos dois? 26. Ele abençoou, né? Ele abençoou. E olha como ele diz para Sem, versículo 26. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Versículo 26 ainda. E Canaã, né, Canaã, seja-lhe servo. 27. Engrandeça a Deus a quem? A Jafé. Versículo 27. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E Canaã lhe seja servo. Por causa do quê? Justamente por causa da sua desobediência, no sentido de caçoar, escarnecer, agir de modo inadequado em relação ao pai. E ele recebe da parte do pai dele o quê? Maldição, ao invés de bênção.
Aqui tranquilo? Algum comentário, uma pergunta antes de a gente fechar? Então, vamos lá. Noé veio com a sua família, né? Construíram a arca, 100 anos, tudo pronto. No segundo mês, o 17º dia do ano 600, eles entram na arca, versículo 13, lá de capítulo 7. A chuva vem, 40 dias e 40 noites, 150 dias a água predomina sobre toda a estrutura da terra, e aí ela passa a minguar nesse período. A arca pousa, né, para nas montanhas do Ararat. Eles aguardam, né, do 7º mês até o 2º mês do ano 601, no dia 27, para receber da parte de Deus a ordem. Eles abrem a arca, saem, Noé faz um altar e adora ao Senhor, e Deus abençoa e faz grandes promessas para Noé, seus filhos e toda a carne sobre a face da terra. Ele dá um sinal que faz com que o ser humano e toda a criação, ao ver, saiba que Deus, todas as vezes ver esse sinal, ele se lembra que ele jamais vai destruir a terra, nem a criação, ou seja, os animais e o homem com dilúvio. Mas aí a gente vê no contexto do Novo Testamento que essa realidade no futuro, no juízo, após a volta de Jesus, tudo vai ser destruído com água? Não, com fogo. E não só a terra, mas toda a criação. E aí agora, para a gente fechar, Noé, após todo esse evento, ele viveu quantos anos? 350 anos, versículo 22. Ou seja, somando os 600 que ele tinha, né, antes do dilúvio, mais 350, ele viveu quantos anos? 950 anos. 950 anos. Até aí, aqui, pode falar, irmão Aníbal. Até nesse momento aí, dessa transição aí, que conta 1 ano e 10 dias, é isso? Isso, 1 ano e 10 dias. Do capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 8, versículo 14, conta-se 1 ano e 10 dias. Tá certo. Algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui, para a gente poder finalizar. Lições. Diga, Natan. Seus irmãos estiverem observando bem, tudo está levando para algo maior, que é o estabelecimento de um povo e um mandamento, né? Que Deus já outorga um mandamento. Mas se nós analisarmos aqui, não existe um povo, não existe uma nação que Deus escolheu, não existem as leis já estabelecidas, mas tudo que nós observamos aqui já mostra lá na frente. A questão do não comer, a questão da própria nudez, né? Que é só a seu cônjuge, não é a outra pessoa, entendeu? Para lembrar até um pouco de como nos dias de hoje, os muçulmanos, os afegãos, né? As mulheres só deixam o rosto à mostra. A nudez dela só para o marido dela. Então, são coisas assim que levam além do extremo, né? Mas, enfim, tudo que a gente está observando aqui vai levando para mais lá na frente ter um pouco uma lei, tá? Com embasamento, por isso que Deus já está preparando aqui atrás. Tá certo. Mais alguém? Pode falar, Júnior. E, Sandro, em relação aí a 4:15, quando diz que ninguém é para matar Caim, não é para matar Caim, tem que matar e ser vingado 7 vezes mais. 7 vezes. Com 5, com 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Parece a ideia oposta, Deus mudou de plano. Não, é mesmo, gente. Aí dá o mesmo. Aí é a sequência. Um ponto importante, pegando o comentário do irmão Aníbal, é que qual é o propósito dele? É diminuir a quantidade de vida na Terra ou é multiplicar a quantidade de vida na Terra? Deu para entender? Qual é o plano maior? Então, quando o homem está matando,
ele está indo contra o plano de Deus. A mesma coisa do princípio da carne que a gente estava conversando com o Giovanni, né? O homem comeu carne crua, o que Deus está fazendo? Ele vai prestar contas com Deus. Da mesma coisa, se ele matar, ele vai também prestar contas. Ou seja, um ou outro, ele está indo contra a vontade de Deus. Por que ele vai morrer? Porque ele não está matando um porco. Ele está matando alguém que é criado à imagem de Deus. Só para ficar claro, não é que o plano mudou, mas é que agora, dentro desse contexto do novo mundo, é justamente para que não se amplie o mal. Lembra? Deus destruiu a terra e ele vai inibir o quê? Justamente a progressão do mal. Dentre essas situações, ele vai levar à condenação. Matou, pelo que a gente viu no texto, ele também, consequentemente, ele vai responder com a própria vida. Deu para ficar aqui claro? seria o princípio olho por olho, dente por dente, aqui seria mais ou menos o princípio dessa... O Código de Hammurabi, ele vai passar a surgir lá no... depois de Babel, aí já é os descendentes de Cã, né? De Cã não, é os descendentes de Jafé, se eu não me engano, que vai ter lá um grande general que vai levantar a Babilônia, vai levantar a Síria. Então, o Código de Hammurabi ele já vai começar lá no primeiro Império Babilônico, né? Então, ainda não é aqui, mas provavelmente isso já pode ser um princípio lá para frente, que é o chamado Código de Hammurabi, que é essa citação que você fez. Diga, Giovanni. Então, só para resumir, quando Deus fez o mundo antes do dilúvio, ele fez o homem e os animais, todos se dando bem, se respeitando sem problema algum. Tanto homens como animais comiam verduras e frutas. Depois do dilúvio, os animais temendo o homem e o homem podendo comer os animais. Mas, quando matasse para comer, teria que assar bem, correto? Sim, é isso mesmo. Dentro daquilo que é determinado no versículo 9, assado, de brasa. Mais alguém, algum comentário, algo a acrescentar? Pergunta para a gente poder... Fique à vontade, irmãos. A gente ainda tem um tempinho aqui ainda. Acho que é até uma pergunta retórica, eu acho que eu vou fazer, né? Inclusive, leão, que é carnívoro, se alimentar de ervas e vegetais e não de carne. É o que a gente observa lá no... É o que a gente observa, Júnior. Lá no capítulo, a gente leu até no começo, lá no capítulo 1, aí dá uma olhadinha no versículo 29 e 30, ele vai observar justamente esse detalhe. Então, ele deixa bem claro, tanto o homem como a própria criação, eles se alimentavam das ervas do campo. Ou entenda-se erva, né? Tudo aquilo que é plantável. Legumes, raízes, frutas. Então, ele vai trabalhar dentro desse contexto. Para a gente é uma surpresa, mas aí a gente, ao olhar para o texto, a gente precisa estar pautado naquilo que o texto nos ensina. E um detalhe importante que eu até comentei no decorrer da aula, provavelmente esse tipo de prática, lembrando lá que antes de Noé, tinha os filhos de Deus e os filhos do homem. Então, provavelmente, os filhos de Deus é a geração de Sete, Enos, Lameque, Noé. O resto, provavelmente, eles faziam do jeito deles. Então, não tem como a gente dizer, mas é uma suposição, né? É uma hipótese, porque a gente está vendo essa determinação sendo dada para quem? Foi dada para Adão, lá no Éden, e agora ela está sendo bem clara de Deus para quem? Para Noé, que é descendente direto, que eu digo direto, de Sete, né? Sete, Enos, aí vem a descendência Lameque, Noé. Só para ficar claro. Ok? Mas pode falar. Acho que vai ser respondido nos próximos capítulos, mas essa maldição aí de Noé, ela pegou? Olha, se ela pegou, a gente leu lá no capítulo 18 de Levítico, em relação a Cã, quando ele declara, dentro do contexto do Levítico 18, que ele mostra que as práticas da geração de Cã, elas eram totalmente contrárias àquela que era a vontade de Deus. Tanto é que no versículo 3 que eu coloquei no slide, ela enfatizou, né? Não era para fazer as obras do Egito, que era normal, irmão deitar com irmão, mãe com filho, para manter o poder, para que as gerações nascessem dentro daquela família e não dividisse.
E provavelmente do pessoal de Canaã, a gente olhando lá só pedindo licença do professor da semana que vem, lá, diz bem assim, abra lá no capítulo 10, rapidinho, capítulo 10, versículo 15, eu só vou ler, eu não vou entrar em detalhes. Capítulo 10, versículo 15. Isso é do capítulo da semana que vem, mas só para a gente entender o tamanho da geração de Cã. Canaã, versículo 15, gerou Sidom, seu primogênito, e Aete, e aos Jebuseus, os amorreus, aos gigazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sinueus, aos herveus, aos emaraeus e aos armateus. Depois se espalharam famílias dos cananeus. A boa parte desses povos, eles habitavam aonde? Na terra prometida. Quando os judeus chegaram lá, os israelitas chegaram lá, quem é que estava? Boa parte da geração de Cã. E o que Deus fez com esses povos que estavam lá? Não pode receber porque eles são parentes distantes de vocês. Não, ele mandou matar, ele mandou exterminar, ele mandou limpar. Por quê? Porque ele não queria que o povo se contaminasse com as práticas desses povos. Então, se a maldição ela aconteceu, começou com Cã e se refletiu em toda a sua genealogia. Tranquilo? Mais alguém? Tranquilo aí? Mais alguma pergunta, algum comentário antes de a gente fechar com a oração final? Então, vamos lá. É com o senhor, irmão Aníbal, para a gente finalizar com a oração final, então. Então, leiam rapidamente, irmão Aníbal, segure rapidinho. Só para não esquecer, semana que vem, capítulo 10, vamos ler o capítulo 10, e aí a gente guardar para a gente poder ter um entendimento mais claro também a respeito do capítulo 10 na próxima semana. Leia, releia o material para a gente poder ter um esclarecimento maior, tá bom? Com o senhor, irmão Aníbal. Vamos lá. Pai nosso, poderoso Criador do céu e da terra, graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai. Mais um primeiro dia da semana que estamos reunidos neste momento à noite para estudar as tuas santas palavras. Obrigado, Senhor, que cada um daqui saia conciso e consciente de que tudo isso que foi ensinado possamos colocar em prática, Deus Pai, fazer a tua vontade. Faça com que nós possamos, Deus, para realmente estar convicto e certo que Tu é o nosso único Salvador. Pedimos perdão por nossas falhas, nossos pecados, e pedimos Tua direção. Dai-nos força e coragem. Por tudo isso, Deus Pai, eu te agradeço, em nome do Teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Teu áudio, Sandro. Teu áudio. Obrigado. Só lembrando, a gente está com a Deisiane aqui presente com a gente na sala, ela é aluna do curso de Teologia Básica aos sábados. Então, a Rebeca lançou o convite, ela pôde estar com a gente, aí hoje participando da aula aqui. É tia do Andrei. Seja bem-vinda, Deisiane, seja bem-vinda. Estamos aqui todos os domingos, às 19 horas, estudando o livro de Gênesis. Semana que vem é o capítulo 10. Fique à vontade, tá bom? Boa noite, Deisiane. Boa noite, irmão. Começou a chover aqui. Obrigado pelo estudo, Alessandro. Valeu, Giovanni. Deus abençoe. Vamos postar lá no YouTube. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Nica. Boa noite. Sandro, boa noite. Davi. Amiga, boa noite. Davi, rapaz. Boa noite, irmão. Ademir,